Agradecemos a oportunidade de participar desta reunião, dialogando com os colegas em todos os países. Nosso tema é o da restauração dos espaços intraurbanos no Brasil. O tratamento conferido à restauração dos espaços construídos está exigindo uma revisão imediata. Nas primeiras décadas do século XX, praticamente foram refeitas todas as áreas centrais das principais cidades do país. Houve demolição dos velhos sobrados coloniais, substituídos por obras com estruturas de aço e alvenaria de tijolos, com linguagens arquitetônicas mais apuradas. Era uma primeira etapa de modernização, seguindo de longe os exemplos europeus da segunda metade do século XIX, seguindo de longe os exemplos. Depois, a partir de 1930, 1950, iniciou-se uma nova etapa de modernização, com planos urbanísticos, modernização da arquitetura, com uso generalizado de concreto armado e novas formas arquitetônicas, expressando o sentido de modernização dos planos urbanísticos, modernização da arquitetura, com uso generalizado de concreto armado e novas formas arquitetônicas, expressando o sentido de modernização dos novos tempos. Apenas 30 anos depois, sem conservação, sem reciclagem, partes importantes dessas áreas entraram em decadência. O processo continua. Diante desse quadro, há dois objetivos articulados entre si. O da preservação dos numerosos edifícios do movimento moderno, classificados como bens de valor especial, existentes nessas áreas que são uma prioridade, e o da preservação dos setores urbanos, de produção relativamente recente, nos quais essas obras estão inseridas, sem o que as restaurações perdem sentido. Ao longo desse período, ao empenho dos poderes públicos e dos profissionais para se modernizar, não se seguiu qualquer esforço para conservar e reciclar. Pelo contrário, essas áreas entraram em processo de obsolescência precoce. Os tipos de procedimentos adotados desconhecem, acima de tudo, os problemas ambientais e a economicidade do processo social, destruindo investimentos de grande porte já feitos. Revelam completa inconsciência em relação aos critérios que devem presidir o uso dos fatores de produção dos espaços urbanos. Muitos estão preocupados com o restauro e a conservação dos edifícios de valor cultural excepcional. Nós estamos preocupados também com o restauro e a conservação das grandes áreas urbanas, nelas incluídos os edifícios de especial interesse cultural, da arquitetura moderna, com os quais também estamos comprometidos. Esse é o ponto central da mudança política que estamos propondo para nosso país. Tanto para uma análise a nível macro como a nível micro, as soluções hoje adotadas mostram-se inadequadas para a escala das necessidades e dos recursos disponíveis. Com os padrões administrativos hoje utilizados, essas iniciativas se apresentam como um desafio que dificilmente poderá ser respondido pelo país em termos de espaços construídos com a seriedade que o fenômeno requer. O patrimônio edificado em áreas de maior valor de mercado e bem equipadas em termos de infraestrutura está sendo abandonado, como se a sua conservação
sua renovação, fossem obras do acaso, desconsiderando o valor dos investimentos do passado recente. Não há uma política de renovação e conservação dos espaços urbanos construídos, vale dizer, do patrimônio imobiliário. Mais do que uma questão técnica, essa é, sem dúvida, uma questão de interesse social e cultural, envolvendo aspectos relevantes da vida urbana. Seu correto encaminhamento passa pela definição de linhas de ação conjunta para as várias áreas envolvidas, engenharia, arquitetura, administração pública, etc. Dependemos, portanto, da definição de novas políticas públicas, novas linhas de ação profissional, que precisamos definir. Nós precisamos definir. O assunto tem relação direta com a preservação de uma parte importante dos exemplos de arquitetura do movimento moderno, ao longo desse período, listados como de valor excepcional e, portanto, sob proteção legal, hoje ameaçados de descaracterização. Estão nessas condições muitas obras de autoria de arquitetos como Oscar Niemeyer, Rino Levi, Vital Brasil, Oswaldo Bratsky e muitos outros. Há uma questão central, é a mudança de escala. O adensamento teve e continua a ter consequências sociais e materiais que precisam ser melhor compreendidas. As mudanças de escala são centrais para a nossa questão. Em 1940, quando se iniciaram as mudanças do quadro da urbanização no Brasil, o país tinha 42 milhões de habitantes, dos quais apenas cerca de 13 milhões seriam urbanos, sendo que desses 13 milhões, apenas 3 correspondiam apenas a 2 cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as demais cidades do país, naquele tempo, apenas 10 milhões de habitantes. No ano de 2010, com cerca de 210 milhões de habitantes no total, o país teria cerca de 174 milhões de habitantes urbanos. Mudanças como essas exigem esforços de análise e de planejamento para evitar consequências mais graves. O modo como são abordados os problemas referentes à renovação dos espaços construídos está, portanto, exigindo uma revisão imediata. O crescimento demográfico e o adensamento urbano não produzem, portanto, apenas formas de modernização. Produzem também, em nossos países, em alguns países, formas de decadência, a não ser que sejam estabelecidas políticas públicas com visão mais ampla. Entre as medidas de mudança nas formas do tecido urbano, de especial interesse para nós, estão as de decadência de partes das áreas centrais de algumas cidades e regiões metropolitanas brasileiras. Trata-se de partes fundamentais que foram afetadas pelo desgaste do tempo, pela obsolescência técnica e pela degradação de outros elementos das edificações. Uma forma terceira de decadência decorre na mudança das formas de uso. Os programas existentes tornam-se obsoletos em face das mudanças de demanda. Migrações, um exemplo extremo pode ser citado. Migrações em massa deixam atrás de si sinais de devastação. Em 1975, o velho centro de São Paulo, com todas as suas praças, tinha partes importantes das suas ruas transformadas em estacionamentos de ônibus e já apresentavam um exemplo importante de encurtiçamento. O edifício Martinelli, com 20 mil metros quadrados de área construída, passou a ser habitado por 2.000 invasores.
era o início de mudança da área central. Todos acreditavam que era um caso excepcional. Não era. Acreditavam que bastaria recuperá-lo e a ordem urbana seria restabelecida. Não foi. Reabilitado pela prefeitura, o edifício foi modernizado e adaptado para uso de escritórios, mas o processo de degradação prosseguiu. Em outras partes que foram sendo também transformadas em cortiços. Os preços dos imóveis baixaram, mas nenhuma medida urbanística e arquitetônica adequada foi tomada. A grande ironia é que exatamente naquele período completavam-se os investimentos das obras do metrô, ligando aquela mesma área, aquele mesmo centro, aos principais bairros da cidade. O processo de degradação continuou e chegou a situações extremas. O número de edifícios desocupados é da ordem de 50% do total em alguns setores do velho centro. Os investimentos já feitos se tornaram quase inúteis. Hoje, grande parte do centro está devastada. Mas há um caminho possível. Em princípio, deveria existir nas principais cidades do Brasil um código de conservação de edifícios, exigindo obras de atualização, inclusive de elevadores, instalações elétricas, equipamentos de segurança, além de pinturas e obras de conservação mais simples. Nos casos mais complexos, seria conveniente a execução de obras de retrofit, com atualização técnica mais completa. Mas há uma hipótese inadmissível. Seria a destruição desses edifícios para a construção de outros no lugar. Ou simples abandono, ou como está ocorrendo. Não é difícil imaginar um gigantesco mercado existente nesse setor, sequer contemplado hoje com seriedade, pelas áreas empresariais, pelas autoridades responsáveis, como pelos pesquisadores e pelos próprios arquitetos. Mas essas transformações dependem de um desenvolvimento tecnológico e administrativo, apenas em parte incorporado pelo país. Hoje, na Europa, existe um segmento importante do mercado de construção civil, constituído por obras que interferem nas edificações existentes. No futuro, uma parte importante no mercado brasileiro de construção civil será ocupada também por esse segmento. Apenas começa a ser organizado, mas já há condições para a abertura de algumas perspectivas. Nós acreditamos que no futuro próximo, alguns de nós estaremos trabalhando em conjunto neste setor. Muito obrigado. As ilustrações esclarecem o que nós estávamos expondo.